E aí pessoal, Clark Vieira, médico angiologista e cirurgião vascular. Hoje eu queria trazer um recado importante para quem tem varizes nos membros inferiores ou alguma manifestação da doença venosa crônica, seja úlcera venosa, eczema na perna ou alguma manifestação como as manchas, aquelas manchas escurecidas que a gente chama de dermatite ocre. Se você conhece ou tem alguma dessas alterações, você precisa ver esse vídeo até o final, para que você compreenda um pouco mais da natureza dessa doença e da evolução dela, para que você possa tomar alguma providência e impedir os desfechos mais negativos dela, que nós vamos ver adiante. O principal ponto de toda discussão que gira em torno das varizes é a chamada hipertensão venosa crônica. É um contexto em que basicamente acontece o seguinte: quando a gente está em repouso, a pressão venosa periférica que está nas nossas veias periféricas na perna da gente, ela tende a ser alta, porque a gravidade faz com que haja uma retenção de líquidos ali. Mas conforme a gente vai se movimentando, conforme a gente vai andando, há uma contração muscular que faz com que ela comece a ser esvaziada, essa perna. Então a pressão venosa em repouso, numa pessoa normal, ela tende a ser alta, mas quando a pessoa vai se exercitar, essa pressão cai para valores abaixo da metade. A pressão venosa do trabalho. Sendo que quando a pessoa tem varizes, sobretudo aquelas varizes mais volumosas e aquelas que envolvem a veia safena, nós percebemos que a pressão venosa em repouso ela está alta, como no indivíduo normal, porém, quando a pessoa faz atividade física, ela não diminui, ela permanece alta e às vezes fica ainda mais alta. Então, quando isso acontece, as alterações cutâneas, as alterações estruturais na perna de uma pessoa que tem varizes, elas começam a acontecer. Então eu vou trazer algumas informações aqui sobre a forma como as varizes, a insuficiência venosa crônica, evolui ao longo do tempo, começando numa pessoa normal, que tem a tendência genética, até as fases mais avançadas. A gente vai falar sobre a insuficiência venosa primária, que é aquela em que o paciente tem uma genética favorável à formação de varizes, que é o mecanismo mais comum. Então a primeira coisa que acontece é uma disfunção na parede vascular. O vaso de uma pessoa suscetível, ele tem uma fragilidade, ele começa a dilatar por alterações moleculares. O colágeno que compõe esse vaso, ele muitas vezes tem alterações na sua composição que tornam esse vaso mais frágil. Ele dilata e ele afasta algumas estruturas internas do vaso, que são as válvulas. No que essas válvulas elas se afastam por conta da dilatação do vaso, há uma retenção de sangue, porque esses mecanismos, que são as válvulas anti-refluxo, eles não funcionam mais. Então, como não consegue mais vencer a gravidade, o sangue fica guardado, represado e aumenta a pressão local ali naquele vaso. E aí o que acontece é que esse aumento da pressão vai fazer com que comece a vazar líquido de dentro do vaso para fora. É um aumento da chamada pressão hidrostática. Isso faz com que o líquido, o plasma que tem dentro do vaso, saia para o lado de fora, para onde está a gordura, para onde estão os tecidos, e também saiam meio que à força algumas células sanguíneas, as hemácias, algumas células inflamatórias, elas vão migrar. E esse processo inflamatório vai gerar muito problema, porque essas células dão início a um processo inflamatório que vai gerar um dano tecidual, vai gerar a produção de radicais livres, de mediadores inflamatórios que vão degradar aquele tecido, vão tornar aquele tecido, que era um tecido saudável, um tecido inflamado. E não apenas isso, isso vai gerando aos poucos, se não for corrigido, uma diminuição na oxigenação, porque lembremos, o sangue não consegue ser renovado e esse processo começa a ser retroalimentado, começa a virar um ciclo vicioso, em que o sangue não circula, mais células migram e aí as coisas elas vão tomando uma proporção cada vez maior. Essas células, quando migram, principalmente as hemácias, com o passar do tempo, elas começam a estourar, elas começam a sofrer um processo que a gente chama de lise, em que há a liberação do ferro que contém no interior delas. Nós chamamos ele de hemosiderina. Essa hemosiderina é extremamente tóxica aos tecidos e começa a piorar ainda mais essa reação inflamatória. De forma que, quando nós temos essa hipoperfusão relativa, quer dizer, não há uma troca gasosa, não há uma troca de nutrientes importante,
em virtude da falta de mecanismos para fazer o sangue subir e um novo vir. Então, somando essa hipoperfusão relativa com o dano celular decorrente das células inflamatórias, a pele ela começa a adoecer de uma forma tal que começa então a acontecer alterações dermatológicas que apontam para a formação de uma ferida. Então é essa ferida que seria o desfecho máximo, o espectro máximo da doença venosa crônica e que nós queremos evitar ao máximo. Numa tentativa de tentar estratificar melhor, quer dizer, classificar melhor esses doentes que têm doença venosa crônica de acordo com o nível da doença, mais avançado ou menos avançado, foi criada a chamada classificação CEAP. É uma das classificações mais usadas na clínica para classificar, para saber como esse paciente está nesse momento, em que fase da doença ele está e como a gente deve proceder. Se é um tratamento mais brando ou um tratamento mais invasivo. Isso aí vai guiar o médico vascular para poder fazer as condutas. O primeiro estágio é o chamado CEAP C0. Seria o paciente normal, assintomático, não tem edema, não tem varizes, não tem nada na perna. Uma perna bonita, limpa, sem nenhuma alteração vascular. O próximo estágio seriam as teias de aranha ou telangiectasias, como nós chamamos. É o chamado C1. O próximo estágio é então o C2, que seriam quando as varizes elas já assumem um calibre maior. É quando você tem uma variz que nós chamamos de reticular, que seriam veias um pouco mais grossas, de médio ou mesmo de grosso calibre, gerando muitas vezes alguns sintomas desconfortáveis e um desconforto estético também importante. O próximo nível é o inchaço, ou o C3, esse edema que se forma em virtude da dificuldade do sangue circular. Uma vez que a coluna de sangue se acumula e que há o extravasamento de líquido de dentro do vaso para fora, então há a formação do edema quando os vasos linfáticos e outros mecanismos de defesa eles falham. E aí há a formação do edema e essa é a marca principal da chamada fase C3. Se nada for feito, começa aquela migração celular, aquelas hemácias começam a sair em quantidade maior, se depositar na gordura da pele do paciente e aí quando elas começam a se romper, quando elas começam a estourar, o ferro, a hemosiderina, ela vai sendo liberada e vai gerando as alterações de pigmentação. A pele começa a ficar escurecida, ela começa a ficar com a cor acastanhada que nós conhecemos como dermatite ocre. E se nada for feito, a inflamação envolvida nesse processo ela é tão intensa que começa a formar uma verdadeira couraça nessa perna. E isso vai gerando fragilidades que, em último caso, se nada for feito, vai gerando problemas. Pele que tem alterações celulares tão intensas que ficam facilmente sujeitas à abertura de ferimentos. O próximo estágio seria quando nós temos uma ferida que já cicatrizou. Aquela pele fina, aquela pele extremamente fácil de abrir, seria o estágio 5, e o estágio 6 seria o espectro máximo da doença, que nós chamamos de úlcera venosa aberta ou ativa. Seria o espectro máximo, seria aquela que nós queremos evitar ao máximo, porque certamente exige condutas mais enérgicas, exige muitas vezes condutas intervencionistas, como a espuma ecoguiada, como a cirurgia de safenas, como o uso de curativos especiais, como o uso de terapia compressiva, que vai ter que ser individualizado caso a caso para saber como é que vai ser feito para resolver essa situação que é complexa e por isso que a gente tenta sempre que possível fugir dela. Em outra ocasião a gente vai trazer conteúdo falando sobre o tratamento de forma mais específica nessas situações, mas eu queria que vocês atentassem para a gravidade dessa doença, que muitas vezes é negligenciada, muitas vezes é colocada como uma doença simples, mas na verdade é uma doença muito complexa e que exige muito esforço daqueles que se propõem a tratá-la para que a gente consiga ter um desfecho positivo. Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe esse vídeo, curta a nossa página no Instagram, curta a nossa página no Facebook e no YouTube para acompanhar as novidades. Muito obrigado pela atenção, um abraço.